Bem-vindos ao nosso devocional. Hoje o nosso tema é o Sabate e a alegria. A alegria é um tema que toca a todos, homens, mulheres, mais novos, mais velhos, independentemente do lugar ou da época. Todos desejamos, todos ambicionamos, todos temos direito a ser felizes. A verdade é que o assunto é muito vasto, muito vasto, imenso. Porquê? Porque o conceito de felicidade pode ser definido por cada um de nós. O caminho para chegar a essa felicidade pode ser uma escolha diferente, dependente de pessoa para pessoa e até de lugar para lugar. A filosofia entra neste assunto, a cultura, a poesia, dentro da cultura as artes, a poesia, fazem-nos propostas, dão-nos sugestões. Eu penso que cada pessoa, cada indivíduo, naturalmente toma as suas decisões e vai à procura dos seus próprios sonhos, dos seus próprios alvos e, portanto, temos um mar de possibilidades, uma imensidão de propostas. Claro que eu venho desafiar-vos a considerarmos a proposta da Bíblia, a proposta de Deus, o que é que Deus nos propõe para alcançarmos, se é razoável, se isso está dentro daquilo que é o pensamento de Deus. E o tema do sábado leva-nos desde logo a esta ideia. Sim, Deus propõe, Deus deseja, Deus tem um caminho para garantir ao homem a alegria, a felicidade, a alegria verdadeira. O sábado, podemos começar por aí, o sábado é, portanto, como temos vindo a dizer, acima de tudo, o encontro com Deus. Foi o que Deus delineou para que viéssemos a conhecê-lo e a experimentar dele. E aí estaria a nossa plenitude, aí nos sentiríamos completos. Eu escolho alguns textos, porque não quero ser extenso, que podem ser sugestivos, para além desta referência do sábado, que podemos ainda tentar aprofundar um bocadinho, mas lembro-me, por exemplo, de um texto de Neemias, que é um versículo muito citado por todos, onde ele fala de alegria. Quando o povo estava inclinado ao choro e ao lamento, eles tinham saído do cativeiro e depois de reconstruírem muros e o templo, eles voltam-se para a lei e quando a lei é exposto, quando os mandamentos da velha aliança são apresentados diante do povo, o povo entra num pranto, entra num choro, entra num lamento e Neemias e Esdras juntos eles propõem ao povo fazer precisamente o contrário. Não fiquem a lamentar, não fiquem a chorar. Este dia é um dia separado para Deus. Vamos celebrar, vamos estar à mesa e vamos enviar alimentos para aqueles que não têm e vamos nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a alegria que vem de Deus é a nossa força. E, portanto, a proposta da Bíblia, a proposta de Deus para nós, sobre este assunto da felicidade e da alegria, é radicalmente oposta de outras sugestões que o homem vai desenvolvendo na filosofia, eu não citei há pouco, mas até mais recentemente no caminho da ciência, dentro das áreas da psicologia e das ciências sociais, o caminho para a felicidade. A proposta da Bíblia e a proposta de Deus é muito sui generis. Ela não está focada propriamente no homem em si, não está focada propriamente no fazer e no ter, naquilo que podemos fazer e como nos podemos realizar fazendo, e na alegria e na felicidade que vem daquilo que vamos conseguindo conquistar e tendo, não é tanto no fazer nem no ter, mas a alegria que nos é proposta e sugerida por Deus e o caminho que devemos percorrer é no sentido do ser, do que realmente somos e essencialmente do que somos em Deus. Voltamos à nossa identidade, voltamos ao sábado, encontro com Deus, onde a alegria não está dependente das circunstâncias, não está propriamente dependente dos meus sentidos, do que eu experimento, mas do que eu sou e do que eu recebo e do que eu experimento a partir de Deus. Ok? A alegria do Senhor. Não chorem pelos vossos pecados, ou chorem pelos vossos pecados, mas não fiquem nesse pranto nem nesse lamento, porque em Deus, até para o pecado, nós encontramos solução e encontramos perdão. Este é o texto de Neemias. Eu escolho um de muitos textos do Velho Testamento. Depois volto, como temos feito nos outros devocionais, volto a minha atenção para Jesus. E ele vai abordar o assunto da alegria.
Não sei se é essa a imagem que passa dele nos filmes e em algumas pinturas, sempre com um semblante mais carregado, mais sério, alguma seriedade e até muitas vezes muita tristeza. É verdade que ele foi um homem de dores e experimentado nos trabalhos, mas eu creio que ele era um homem naturalmente completo e pleno e por isso alegre e verdadeiramente abençoado, verdadeiramente feliz. E ele fala de alegria e ele propõe alegria aos seus discípulos. E eu vou citar João, capítulo 15, verso 10 e 11, quando ele fala sobre a videira, ele ser a videira, nós sermos as varas. Ele diz aos seus discípulos: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Mandamentos e amor não são opostos, mas completam-se. E ele está aqui a dizer que para os discípulos guardarem os mandamentos dele, a lei dele, e quando guardam os mandamentos dele, eles permanecem no amor exatamente como ele fez com o Pai e na relação que tem com o Pai. E depois ele diz mais: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Há uma proposta de felicidade aqui. Há uma proposta de alegria para o homem. E como eu estava a dizer, e aqui claramente Jesus assume isso, essa alegria nós vamos alcançá-la nele. Jesus é muito claro e muito objetivo. Ele está aqui a propor e oferecer uma alegria dele, a minha alegria, para que a minha alegria permaneça em vós e essa alegria seja completa, seja perfeita, seja plena, seja a verdadeira alegria. Certamente nos dias de Jesus, seguramente que sim, já havia muitas teorias, muitas possibilidades, muitos caminhos. Por exemplo, a cultura grega, onde eles estavam inseridos, o prazer, os deleites estavam em voga e esse caminho estava escancarado diante do homem e Jesus vai propor aos seus discípulos claramente um sentido oposto. E vai apontar para si mesmo, vai apontar para Jesus, vai apontar para os seus mandamentos, para a sua lei e neste texto que estamos a citar, João 15, ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira. Vocês têm que permanecer em mim. Vocês permaneçam em mim, permaneçam ligados e deixem que eu permaneça em vós. E isso vai na medida em que acolhemos a sua orientação e o seu caminho, os seus mandamentos. Então vocês vão ter a minha alegria e vocês vão experimentar uma alegria completa, uma alegria plena. Um pouco mais à frente, ainda com os discípulos, lemos no capítulo 16, verso 20 ao 22, Jesus volta a abordar o assunto e aqui ele está a prepará-los para uma tristeza, tinha a ver com a sua morte e com a sua partida, e vejam como Jesus coloca as coisas aos discípulos. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Eles iriam passar por uma tristeza profunda, enquanto os outros à sua volta estariam felizes na morte de Cristo, celebrando o seu feito, pensando que tinham feito uma grande proeza, mas os seus discípulos estariam profundamente tristes, em contraste da restante multidão, porque eles iriam ter uma grande perca, a maior perca das suas vidas. Eles iam perder a maior perda das suas vidas. Eles iriam perder o próprio Messias. Eles iriam ver Jesus a ser crucificado. Mas Jesus vai dizer, compara com a aflição e da dor da grávida que está a dar à luz, um grande sofrimento que vai ser transformado numa grande alegria. Porquê? Porque Jesus iria voltar para eles e Jesus iria trazer uma alegria, novamente iria ser o centro da sua alegria, e essa alegria mais ninguém lhes poderia tirar, o que se veio a revelar no percurso depois dos discípulos, mesmo depois de Jesus ter ascendido aos céus. Uma alegria centrada em Jesus, uma alegria que só Jesus pode dar.
Ele é o sábado, como temos vindo a sublinhar. Mais do que um dia separado para estar com Deus, mais do que um lugar separado, um lugar de encontro, Jesus é esse dia, Jesus é esse tempo, Jesus é esse lugar, porque Ele próprio disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Portanto, Ele garante-nos a alegria. Porquê? Qual alegria? A alegria que temos e que recebemos porque Ele nos leva à comunhão com o Pai, à comunhão com Deus, à comunhão com o Criador, aquele que nos ama, aquele que não nos abandonou. Ele era a prova disso mesmo. Jesus veio precisamente para isto, para nos restaurar à comunhão com Deus. E em Deus encontramos plena alegria, uma alegria que ninguém pode retirar, ninguém pode remover. Concluo levando-nos para a frente no tempo para pensarmos nas palavras do apóstolo Paulo, que escreve a carta da alegria, a carta aos Filipenses. E note, para sublinhar esta ideia, a alegria não é a ausência de problemas, não é a ausência do sofrimento, não é a ausência das contrariedades, não. A alegria é Cristo que nos ajuda a superar mesmo no meio dessas contrariedades. E a verdadeira alegria não fica centrada nem naquilo que nos falta, nem naquilo que temos. Fica centrada na pessoa de Jesus. Porque mesmo tendo ausência de sofrimento, que acontece muitas vezes porque não estamos doentes, porque temos os recursos, porque temos tanta realização que vamos conseguindo fazer e tantas coisas que vamos conseguindo adquirir e ter, a nossa alegria não está nessas coisas, mesmo no sucesso nem na prosperidade. A alegria do cristão continua em Cristo. E Paulo dá testemunho disso quando escreve essa alegria que fica conhecida como a carta da alegria, a carta aos Filipenses. Que supostamente nos deixa, não era expectável que acontecesse esse tipo de escrito no contexto em que Paulo o escreve, porque o escreve a partir da prisão, acorrentado 24 horas aos soldados romanos, numa prisão domiciliária, não é? E ele está experimentado nas dores. Paulo está privado da sua liberdade, naquele sentido físico. Portanto, Paulo perdeu. E ele fala de que considera tudo o que perdeu como nada, como esterco. E estamos a falar das perdas até do seu passado, da sua história. Ele era um conhecido religioso, com influência, mas ele tinha abandonado todas essas coisas e mesmo perdendo essas coisas, e neste caso perdendo o bem-estar, perdendo o conforto, estando na prisão, estando diante da incerteza do futuro, que traz tanta tristeza e tanto sofrimento quando não sabemos como é que vai ser o nosso dia amanhã, era o que Paulo estava a viver na prisão. Ainda assim, ele escreve sobre alegria. A carta repete 18 vezes, cerca de 18 vezes, a expressão, e ele diz num dos textos: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. A alegria a ser proferida e a ser desafiada e encorajada, aconselhada àquele que está, humanamente falando, em circunstâncias que o deveriam deixar, em condições normais, profundamente abalado e triste, deprimido. Paulo não estava. Porquê? Paulo não estava assim. Porquê? Porque ele estava centrado em Cristo. Ou seja, estou a ir a este texto para dizer que pode ser uma realidade na vida, não é apenas uma teoria de Jesus, mas que depois a história da Igreja vem provar isso mesmo, e esta referência de Paulo é absolutamente significativa. Claro que tristeza tem a ver com as nossas perdas, quando perdemos no luto, quando perdemos a pessoa que partiu, que morreu, o pai, a mãe, quando perdemos o marido. Não é? Estava a ouvir um pensamento interessante sobre isso. Por exemplo, à criança que perdeu os pais, a chamamos órfão; ao marido que perde a esposa, chamamos viúva, ou viúvo ou viúva, vice-versa. Por exemplo, para o pai que perde os filhos, para o pai ou para a mãe que perde o filho, nem temos designação. Como é que chamamos a esse que perdeu o filho? Tal é a dimensão de dor que parece que a ideia é, porque é tão contra a natura, é suposto que os pais vão à frente, mas quando o pai tem que viver e a mãe tem que viver a dor de perder um filho, não tem classificação, não há como classificar, porque a perda traz um vazio, porque é algo de nós que nos é retirado. Obviamente que isto causa dor, sofrimento, e para não falar de outro tipo de perdas, porque pode haver, de facto, outro tipo. Às vezes perdemos pessoas não porque elas morreram, mas porque elas saíram da nossa vida. Há pais que perdem filhos com eles vivos. Eles estão vivos, mas os pais perderam-nos. Às vezes perdemos a esposa ou perdemos o marido, não porque ele morreu, mas porque se ausentou, porque não permanece na aliança. Tanta dor, tanto caos. E a pergunta é, e aí a alegria, como é que podemos ser alegres? Paulo está a dar testemunho disso.
mesmo contra todas as circunstâncias, ele dá testemunho, sim, em Cristo. Porque ele não fala só de alegria nessa carta. Ele fala de que Cristo para ele é tudo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque até na morte vou para Cristo. Então a proposta da Bíblia é irmos a Cristo, é permanecermos em Cristo. E trazermos Cristo para toda a dimensão e área da nossa vida. E quando enfrentamos as diferentes circunstâncias e as diferentes realidades, mas Cristo está no centro, Cristo está no foco, nós podemos experimentar essa verdadeira alegria. O que fazemos quando somos odiados ou rejeitados? Fazemos como Jesus fez, fazemos como Paulo fez. Cristo é a nossa referência, é a nossa inspiração. E Paulo adotou Cristo como o seu exemplo. Então, diante do ódio e diante da injustiça, nós perdoamos, e diante do abandono, a que somos expostos pelos outros, nós permanecemos, nós corremos a outra milha, nós optamos não pela vingança, mas pelo perdão, nós optamos não pelo egoísmo, mas pela generosidade. Nós celebramos, voltando a Neemias, nós celebramos a alegria, voltando-nos para Deus e voltando-nos uns para os outros, ali aquela ideia da refeição que Neemias propõe, e a ideia de celebrar a alegria na doação. Nós somos verdadeiramente alegres quando nos voltamos para Deus e nos voltamos para fora de nós mesmos, para os outros, e nos doamos aos outros, porque foi isso que Jesus claramente veio fazer. Então, a proposta de Deus é a melhor proposta. A proposta da Bíblia é a melhor proposta. Jesus é a garantia de que podemos ser pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes, muito felizes, verdadeiramente felizes. E esta é a minha recomendação. Que tenhas um dia alegre, que tenhas um dia feliz, que Jesus esteja no centro da tua vida. Esta é a nossa oração, este é o nosso clamor. Muitos possam ser alcançados e contagiados por aquilo que estamos a experimentar, e na medida em que nos doamos a eles possam vir a ter um encontro genuíno e verdadeiro e autêntico com Jesus Cristo, aquele que lhes pode conduzir à verdadeira felicidade. Que o Senhor vos abençoe, tenham o resto de um dia santo, separado para Deus e alegre e feliz na presença de Deus. Open up